Olha só o que diz aqui em Zacarias, capítulo 10, vai dizer assim: Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens. Ele lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhos têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é em vão, por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas por falta de um pastor. Contra os pastores acenda-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu vitorioso cavalo de guerra. Amém? Irmãos, aqui nós vemos nessa passagem uma promessa do Senhor para o povo de Judá, e nós vemos que o título é o cuidado do Senhor por Judá. Aqui, irmãos, ele promete uma restauração. Aqui, irmãos, ele promete cuidar do seu povo, do seu rebanho, que está ali aflita, vagueando por falta de um pastor. Nós vemos que aqui no primeiro versículo ele fala: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Ou seja, aqui ele promete fartura. Aqui ele promete, irmãos, restituir aquilo que foi arrancado, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi tirado. E nós vemos que por muitas das vezes o povo de Judá, o povo de Israel, eles sempre se afastavam dos caminhos do Senhor. Eles se afastavam, eles transgrediram, eles trocavam o Senhor, por outros deuses, ídolos sem valor, que não ouvia, que não falava, que não andava, que não tinha poder nenhum. E ali o Senhor se afastava deles, e ali o Senhor entregava eles nas mãos dos inimigos, e eles eram levados cativos. Mas aqui nós vemos que ele sempre levantava profetas e profetas para trazer restauração, promessa de restauração, de arrependimento. E aqui nós vemos, irmãos, ele falando: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é ele quem faz o trovão, é ele quem envia a chuva para regar a terra, para trazer frutos aos homens, para dar vida à semente que é plantada pela mão dos homens, porque é o Senhor quem nos dá, irmãos, o sustento, é ele quem envia a chuva, é ele quem envia as plantações e faz crescer. Nós vemos que tem uma passagem qual o apóstolo Paulo fala: eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Pai, é o Eterno, o Altíssimo, é o grande eu sou. É Ele quem faz prosperar a obra das nossas mãos. Ou seja, a gente planta, a gente pede, a gente planta, mas é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem envia a chuva, é Ele quem envia, irmãos, a plantação, faz crescer e faz dar fruto e prosperar a obra das nossas mãos. Então aqui Ele está prometendo uma restituição. Ele está prometendo suprir o seu povo, cuidar do seu povo. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo 2 ele fala: porque os ídolos falam mentiras e os adivinhos têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é em vão. Ou seja, aqui se cumpre a palavra, o qual os apóstolos falavam que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas que enganariam a muitos. E como tem surgido, irmãos, falsos profetas, profetizando mentiras, contando sonhos falsos, falsas visões, que só trazem ali palavra de bênção, nunca traz uma palavra que vai confrontar. E nós vemos, irmãos, que infelizmente tem pessoas que caem. A palavra do Senhor nos fala que muitos perecem por falta do conhecimento, e o conhecimento da palavra, e é a palavra que nos liberta. E quando nós estudamos a palavra e se alimentamos da palavra, dificilmente nós vamos ser enganados, porque na palavra do Senhor nos fala sobre a árvore e sobre os seus frutos, que você reconhece a árvore pelos seus frutos. Ou seja, nós reconhecemos a pessoa pelos frutos que ela dá. E qual é o fruto que aquela pessoa é verdadeira, um verdadeiro profeta? É a santidade, irmãos. É santidade, se a pessoa tem santidade. Como você reconhece um ministério verdadeiro? Santidade. Se tem santidade, mudança de caráter de santidade. É lógico que a salvação é individual, mas tudo começa com o líder, com o cabeça. É lógico que o cabeça é Cristo, mas tudo começa ali com o anjo da igreja. E se ele é santo, toda a igreja vai ser santa, porque ela vai seguir o seu pastor. Então nós reconhecemos ali a árvore pelos seus frutos, aonde há santidade, aonde há o poder do Altíssimo operando. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos uma promessa do Pai Celestial falando que Ele mesmo cuidaria do seu povo, que Ele mesmo seria o pastor do seu povo.
E aqui, irmãos, nós vemos que ele fala que ele tornaria o seu povo forte como um cavalo de guerra. E aquele que confia no Senhor, aquele que descansa no Senhor, irmãos, ele não perece, ele não retrocede, ele permanece, assim como a árvore, ali em Salmo capítulo 1, que Davi fala que o justo seria como a árvore plantada no ribeiro. As suas raízes estariam sobre o ribeiro e essa árvore daria fruto no tempo certo, na estação certa. E assim somos nós quando nós confiamos no Senhor e permanecemos nele. Porque o homem pode falhar. Infelizmente, irmãos, nós temos falhas, nós temos fraquezas. O homem pode falhar. Mas aquele que é eterno, o Altíssimo, ele não falha, ele permanece para sempre. Ele é estável em tudo que ele faz. Nele não há sombra de variações, de dúvidas. Ele não é inconstante. Nós somos inconstantes, mas ele não, irmãos. Então ele não muda. E a palavra do Senhor vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Então o nosso erro é fazer do homem a nossa força, é fazer do homem a nossa esperança, é usar o homem como muleta para a gente caminhar apoiado ali na muleta. Não é errado você ter ali alguém para te ajudar, mas quando você troca as posições, você inverte. Quando você, irmãos, em vez de colocar a sua confiança, a sua esperança no Altíssimo, no Eterno, você coloca no homem, você faz do homem a sua esperança e a sua força. É aí que a gente cai, é aí que a gente se decepciona, é aí que a gente falha. Mas existe aquele que é eterno, existe aquele, irmãos, que é como a rocha, o firme fundamento, o qual você pode firmar os seus pés, aquele qual você pode recorrer todos os dias, todas as horas, o qual ele não vai se cansar de te ouvir, o qual ele não vai mudar com você, porque nós mudamos, mas o Pai, o Eterno, ele permanece para sempre, e ele está ali o tempo todo. E nele, irmãos, nós encontramos força, refúgio, nós encontramos esperança, porque ele nos dá esperança, ele nos restitui aquilo que foi roubado, ele nos devolve aquilo que o inimigo nos tirou, ele nos promete, irmãos, ali a recompensa, a chuva de primavera. Ele nos promete, irmãos, regar a terra. Ele nos promete dar frutos, plantas, sustento, recurso. Ele nos promete. Mas nós precisamos pedir, invocar o nome dele. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que procura e encontra. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então é de todo o coração. Você precisa buscar, você precisa bater. Você precisa, irmãos, se achegar a ele, para que você possa receber